E aí, galera? Estamos de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre progressão aritmética ou simplesmente PA. Nesta aula, estarei abordando como extrair de forma correta os termos de uma PA, bem como a aplicação da propriedade da razão da PA, além da utilização correta das equações do termo geral e da soma dos termos de uma PA. Inicialmente, vamos definir progressão aritmética como sendo uma sequência de termos que denominarei A1, A2, A3 até AN, onde o A1 representa o primeiro termo da PA, AN representa o último termo da PA, N representa o número de termos da PA e R representa a razão da PA. Ainda, a razão ela pode ser obtida como sendo a diferença entre dois termos consecutivos, ou seja, A2 menos A1, ou A3 menos A2, ou um termo de posição AN menos um termo de posição AN menos 1. Vejamos alguns exemplos. Neste exemplo, nós temos uma PA formada por 4, 7, 10 e assim sucessivamente até o 34. Nesta PA, nós temos que o primeiro termo é 4, ou seja, A1 equivale a 4. Como que ela possui 11 termos, podemos dizer que o AN, o último termo, AN ou A11, equivale a 34. O N, como eu já disse, equivale a 11, que são 11 termos dessa sequência. E a razão é 3. Ela está aumentando de 3 em 3, ou poderíamos dizer que 7 menos 4 equivale a 3, 10 menos 7 equivale a 3, ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos é 3. Note que a razão é 3, isto é, maior que zero, o que vai formar uma sequência de termos crescente. Neste segundo exemplo, nós temos uma PA formada por 16, 14, 12 até o termo 6. O primeiro termo, o A1, é 16. O AN, que é igual ao A6, pois nós temos 6 termos, equivale a 6, isto é, o último termo. O número de termos, como eu já disse, 6, e a razão é menos 2, pois a diferença entre o segundo e o primeiro, 14 menos 16, equivale a menos 2. Note que a razão é negativa, isto é, menor que zero. Isso vai formar uma progressão aritmética decrescente. Neste terceiro exemplo, nós temos uma sequência formada por 7, 7, 7 e assim sucessivamente. O que nós podemos dizer que o primeiro termo, o A1, é 7, o AN ou o A10, pois nós temos 10 termos, o último termo, o A10, equivale a 7, o número de termos, como eu já disse, 10, e a razão é 0, pois 7 menos 7 é 0. Neste caso, pelo fato da razão ser 0, a nossa progressão aritmética será classificada em constante. Após a extração dos termos de uma PA, é importante nós termos clareza de 3 situações. Primeiro, a propriedade da razão da PA. A propriedade da razão da PA diz que a diferença entre o segundo e o primeiro é igual à diferença entre o terceiro e o segundo, ou seja, A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Segunda coisa importante que nós temos que observar é o termo geral da PA. O termo geral da PA ele é calculado como sendo AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. E, por fim, a soma dos termos da PA, ou simplesmente soma de Gauss, que é calculada como sendo Sn de soma igual a A1 mais AN, o resultado vezes N e tudo dividido por 2. Vejamos alguns exemplos. Neste exercício, nós queremos determinar o 25º termo da PA, 23, 27, 31. Inicialmente, nós temos que fazer a extração dos dados. Observando essa sequência, percebe-se que o primeiro termo é 23, ou seja, A1 igual a 23. Podemos perceber ainda que a razão de 23 para 27 equivale a 4, ou fazendo 27 menos 23, temos 4. Como que nós queremos o 25º termo, nós precisamos que essa sequência tenha, no mínimo, 25 termos. Portanto, considerarei essa PA como sendo finita com 25 termos. Isso nos garante que N é igual a 25. Agora, quem será o 25º termo, ou o A25? Observe que, dos 4 valores A1, R, N e AN, está faltando apenas o valor de AN.
Utilizando a equação do termo geral, nós podemos calculá-lo. Assim, substituindo os valores conhecidos, teremos o AN, no caso o N é 25, o A25 é igual ao A1, que é 23, mais o N, que é 25, menos 1, vezes a razão, que é 4. Resolvendo inicialmente o que aparece entre parênteses, teremos o A25 vai ser igual a 23 mais 24 vezes 4. Efetuando a multiplicação, teremos o A25 como sendo 23 mais 96. E, por fim, efetuando a soma de 23 por 96, teremos que o A25 equivale a 119. Isso nos garante que o 25º termo desta PA será o número 119. Neste segundo exemplo, queremos determinar o primeiro termo e a razão de uma PA cujo terceiro termo é 16 e o sétimo é 32. Inicialmente, vou construir a sequência, ou seja, localizando o terceiro termo e o sétimo termo. Observe que, do terceiro termo para o quarto termo, devemos somar uma vez a razão. Do quarto para o quinto, somarmos novamente a razão. Do quinto para o sexto, novamente razão. E novamente somarmos a razão do sexto para o sétimo termo. Isso significa que, para nós obtermos o número 32, nós devemos somar ao número 16 4 vezes razão. Porém, o 32 equivale ao A7, o 16 equivale ao A3. Assim, eu posso dizer que o A7 é igual ao A3 mais 4 vezes a razão. Passando o A3 para o lado esquerdo da igualdade, teremos que o A7 menos o A3 é igual a 4 vezes razão. Note ainda que a posição entre os termos 7 e 3, ou seja, 7 menos 3 é igual a 4, que é a quantidade de vezes que nós estamos multiplicando a razão. Substituindo os valores de A7 e A3 pelos seus respectivos valores, teremos 32 menos 16 igual a 4 vezes razão. 32 menos 16 resulta em 16, que é igual a 4 vezes razão. Dividindo os dois lados da igualdade por 4, teremos que a razão é igual a 4. Agora, para determinar o primeiro termo dessa sequência, nós devemos recorrer ao termo geral. Note que eu tenho o A3 e o A7. Podemos escolher qualquer um deles. Neste exercício, escolherei o A3, no caso 16. Observe que, para termos o A3, o n deve ser 3. Isso significa que devemos trocar o n de toda a equação por 3, ficando com A3 igual a 1 mais 3 menos 1, que é 2, vezes R. Como que o valor de A3 e o valor do R já é conhecido, substituindo esses valores, temos que o A3, que é 16, é igual ao A1 mais 2 vezes o R, que é 4. Resolvendo a multiplicação, teremos 16 igual a 1 mais 8. Passando o 8 para o lado esquerdo da igualdade, teremos 16 menos 8 igual a 1, ou a 1 igual a 8. Assim, podemos concluir que o primeiro termo desta PA é 8 e sua razão é 4. Neste terceiro exemplo, queremos determinar a razão da PA formada por x mais 1, 3x menos 1 e 4x menos 1. O primeiro termo, o A1, equivale a x mais 1. O segundo termo, a 3x menos 1. E o terceiro termo, a 4x menos 1. Note que todos os termos dessa sequência estão em função de x. Assim, é conveniente utilizarmos a propriedade da razão, onde o A2 menos o A1 é igual a A3 menos A2. Substituindo os valores de A2, A1 e A3 da equação, ficaremos com A2, que é 3x menos 1, menos o A1, que é x mais 1, igual ao A3, que é 4x menos 1, menos o A2, que é 3x menos 1. Daqui devemos tomar muito cuidado com os sinais de menos que aparecem antes das expressões entre parênteses, pois o sinal de menos é para toda a expressão, o que nos obriga a fazermos jogo de sinais. Assim, a primeira expressão, 3x menos 1, fica igual, mas menos o x mais 1 ficará menos x menos 1. Igual 4x menos 1 permanece igual, mas menos o 3x menos 1 ficará menos 3x mais 1. Somando os termos semelhantes em cada lado da igualdade, nós teremos 3x menos x, 2x, menos 1, menos 2, igual 4x menos 3x igual a x e menos 1 mais 1 igual a 0. Passando o x para o lado esquerdo da igualdade e o menos 2 para o lado direito, ficaremos com
2x menos x igual a 2, resolvendo 2x menos x, que é x, igual a 2. Agora, para determinarmos a razão, precisamos saber quem é a sequência. Assim, basta substituir o valor de x na sequência inicial, que teremos x, que é 2, mais 1, 3 vezes x, que é 2, menos 1, 4 vezes x, que é 2, menos 1. Resolvendo, teremos 2 mais 1, que equivale a 3. 3 vezes 2, 6, menos 1, equivalendo a 5. 4 vezes 2, 8, menos 1, equivalendo a 7. Desta forma, a sequência é 3, 5, 7. Está aumentando de 2 em 2. Ou ainda, 5 menos 3, 2, o que nos garante que a razão da PA é 2. No quarto exercício, nós queremos determinar a soma dos primeiros 116 números naturais pares positivos. Inicialmente, é interessante montarmos quem é essa sequência. Números naturais pares positivos, isso exclui o zero. Ou seja, a minha sequência começa com 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Extraindo os termos dessa sequência, nós sabemos que o A1 é 2, o N, que é a quantidade de termos que ela terá, são 116 números, a razão 4 menos 2 é 2, nós não sabemos quem vai ser o termo de posição 116, ou seja, o termo AN, e nós queremos saber a soma de todos esses 116. Note que para nós resolvermos a soma, inicialmente eu preciso saber quem é o AN. Assim, para calcular, precisamos determinar o último termo desta PA. Como que vamos calcular? Utilizando a equação do termo geral. Substituindo os valores da equação, teremos que o AN, que é 116, o N é 116, o A de 116 vai ser igual a 2 mais 116 menos 1 vezes razão, que é 2. Resolvendo o que está entre parênteses, ficaremos que o A 116 é igual a 2 mais 116 menos 1, 115, vezes 2. Resolvendo a multiplicação, teremos o A 116 igual a 2 mais o resultado de 115 vezes 2, que é 230. E efetuando a soma, teremos que o A116 equivale a 232. Agora, nós podemos calcular a soma dos termos utilizando a equação da soma. Então, nós teremos que a soma dos 116 termos, o N sendo 116, é igual ao A1, que é 2, mais o AN, que nós acabamos de calcular, que é 232, tudo isso vezes o N, que são 116 números, dividido por 2. Assim, nós teremos que 2 mais 232 equivale a 234, tudo isso vezes 116 dividido por 2. Fazendo a multiplicação, teremos 234 vezes 116, que é igual a 27.144. Que dividido por 2 equivale a 13.572. Assim, a soma dos primeiros 116 números naturais pares positivos equivale a 13.572. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.